Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA, onde a gente troca ideia com pessoas que eu convido aqui para que você experimente essas coisas que os convidados vêm falar aqui na sua vida e ver se funciona para você também, né? Porque às vezes a gente quer na ciência ou no senso comum generalizar as coisas de um jeito e esquece que às vezes não é igualzinho na vida de todo mundo, né? E hoje eu tô aqui para conversar sobre diversos temas que giram na órbita do marketing. Será que estamos usando a IA para entender as pessoas ou apenas produzir ruído? Hoje o nosso convidado aqui é alguém que navegou nos corredores da ONU, da Unicef e que acredita que o marketing só faz sentido se transformar realidades. Ele é mestre, está doutorando, professor e um dos maiores estrategistas digitais de marketing do Brasil. Tô falando do meu querido amigo Bruno Pérez. Seja muito bem-vindo ao Psicologia IA, meu querido amigo. Grande Dani, obrigado pelo convite, pela belíssima introdução, obrigado aí. Você foi no meu, né? Tem mais de ano já, né, cara? Já, o tempo voa. E é uma honra estar aqui contigo. Oh, eu que agradeço sua presença e é uma honra para mim também estar aqui contigo online. O seu a gente gravou presencial, né? E, É. você continua gravando presencial ou tá num inverno aí, digamos assim? Tem uma palavrinha que você disse aí na minha apresentação que é o doutorando, né? Ah, Então, quando você está doutorando, cara, você tem que pausar vários elementos da sua vida, sim. né? Então, por isso que não teve ainda uma segunda temporada e ela deve levar mais um tempo ainda, porque eu tô chegando na metade. Então, Sim. tem mais um tempo ainda. Eu te compreendo perfeitamente, meu amigo. Eu tô flertando com entrar no doutorando também. Tô flertando. Vamos ver se vai ou não, mas eu tô achando que talvez seja mais prudente da minha parte concluir a graduação de psicologia, senão eu vou pirar o cabeção. Não, é uma coisa de cada vez. Mas assim, me diziam muito quando eu estava no mestrado que o doutorado seria mais fácil e eu duvidava muito e tal, mas realmente é. Não é que é mais fácil, é que você já sabe o caminho das pedras e você já apanhou bastante antes, né? Sim, Então, meio que você acha que você aguenta mais a porrada tal, e sua vida tá num outro momento, né? sim. Então, confesso que é mais complexo orquestrar agendas, né? Queria eu conseguir ficar sentado estudando, que é o que é a parte mais gostosa, né? Com Queria ficar certeza. estudando, queria, tipo, ficar estudando com, com mais detalhes e tal, então, acho que são outras habilidades que a gente tem que habilitar aí, né, no processo. Mas é bom, cara, é um caminho para quem gosta, assim, né, de estudar e que gosta de entender algo mais profundo. E você falou um pouco de impacto aí. Hoje tô tentando manter a saúde mental em dia, então ontem eu trabalhei tipo 15 horas, hoje eu fui treinar de manhã, né? A gente que é professor, só tem de manhã, fui caminhar e aí eu tava ouvindo vários papers sobre sociologia. Uhum, Esse cara, por quê, né? Durkheim, Weber, Marx, tal, para tentar entender alguns pilares da sociologia, uhum. porque agora a gente vai entrar numa disciplina que vai estudar o consumerismo, a relação do marketing e da IA com o SG, mas também principalmente com o comportamento da sociedade, onde isso impacta o comportamento da sociedade. Então você precisa atrelar diferentes ciências, né? Então isso, cara, é muito legal para fugir da fake news aí, né? É verdade. É verdade. É verdade. E meu querido amigo, aqui, como você sabe muito bem que eu sou mineiro, nós começamos a prosa assim. Quem é você? Você é filho de quem? Veio de E de onde? quem? Mexe com o quê? Né? Além de ser as coisas que eu citei aqui. Conta um É, pouquinho para quem não te conhece, meu amigo. Quem é Bruno boa. Pérez? Embora eu não seja mineiro de nascimento, né? Sou paulistano, mas eu fui criado boa parte da minha vida em Franca, Uhum. que fica a poucos quilômetros da divisa com o sul de Minas. Então, a cidade da minha mãe lá é
Se eu falar que, pô, eu sou o Bruno, ninguém sabe quem é, mas se eu falar que eu sou neto do Alferes, que era o apelido do meu avô lá na região, minha mãe já falava quando eu era pequeno, cara, ó, se acontecer alguma coisa, falar que você é neto do Alferes. Os caras te tiram de algum lugar e te salva para outro, né? Então eu sou dessa região aí. Então, um beijo para todos do interior de São Paulo, do sul de Minas. Tem muitos amigos e familiares por lá. Cara, quem sou eu, né? Sim. Você é o psicólogo aqui, cara. Mas eu acho que um pouco do meu cenário aqui reflete um pouco sobre mim, né? Por isso que eu não quis colocar fundo. Falei, vou deixar ele assim, mais aberto. Para quem está nos vendo e não que está nos ouvindo. Mas para quem está nos ouvindo, tem vários board games lá no fundo. Aqui são todos livros de RPG, nessa prateleira aqui, alguns aqui. Ali tem o Inferno de Dante, né? E aqui tem card games, tem jogos de miniatura, ó, o Olha só. Batman, que é um Game of Thrones, e enfim. Mas também do lado tem o Daniele, e com desinformação. Olha só. Então, um pouco de cada. Então, cara, acho que eu sou o que hoje chamam aí do Nerdola, né? Eu fui criado jogando RPG, jogando videogame. Confesso que jogo bem menos videogame que eu gostaria, por causa dos estudos, mas trabalho, estudo com comunicação e marketing digital. Esse ano faz 24 anos que eu tô nessa. Comecei a fazer websites para juntar dinheiro para poder pagar minha faculdade lá em 2002. Eu entro na faculdade em 2004, mas em 2002 eu já fazia logotipo para banda, já fazia website para banda, Não é já fazia logomarca, é logotipo. logomarca, não existe. Um aluno que filmou isso ontem, aí eu repostei. Achei que ficou. Me pegaram sem querer, né? Ficou legal. Cara, eu fazia trabalhos gráficos, tinha uma gráfica do lado da minha casa, eu fazia trabalhos gráficos para eles e freelas, assim, né? Na época chamava de bico, né, cara? Então eu fazia esses bicos no CorelDRAW, Photoshop, na época HTML no braço, lá no front page, depois no Dreamweaver, Fireworks. Cara, até falou que até hoje, meu pai nessa época pagou um curso para mim, cara, em 2002. Ah, SOS Computadores, cara. Com ah, pouca grana que meu pai tinha, assim. A gente nunca aham. passou necessidade, isso eu não posso dizer, mas também a gente nunca teve muito, né? Meus pais moravam de aluguel até pouco tempo atrás, quando eu consegui pagar um apartamento para eles morarem e tal. Então, Uhum. ficava ali no meio do caminho, né? Uhum. Eu vendia o passe do busão para poder sair com os amigos no final de semana e voltava para casa a pé, né? Aham. E aí, meu pai pagou um curso para mim na SOS Computadores, cara, um curso que, tipo, como adolescente, foi o único curso que eu falei, não, esse eu quero ir. Eu acordava sábado de manhã e ali eu aprendi a fazer o website e aquilo foi uma habilidade, cara, que me ajudou em vários outros momentos da minha vida, assim, né? Então, Olha só. comecei naquele momento e aí, ao longo dos anos 2000, acabei indo migrando para comunicação e marketing, fazendo minha pós em mídias interativas, depois uma especialização na Universidade de Toronto, em Web Strategy, que chegou a virar comunicação digital. Cara, tem um livro. Esse livro aqui tem um carinho especial por ele. Ah, Cara, é o primeiro podcast que eu gravo, assim, mexendo nas coisas, que assim, da cara, que legal. hora! Que legal! Pô, legal demais. Aham. Cara, esse livro aqui, eu entrei na Universidade de Toronto, na biblioteca, para comprar, não tinha muita grana. Olha como ele tá aqui em cima, a parte de cima já, ó. Então, foi em 2008, né? Vamos ver de que ano que ele é. 2008, 2008. Ele é de 2008, tá aqui, ó. Lembra quando virou o Web 2.0? Sim, sim. Web 2.0. E aí, esse foi o livro que permeou é uma especialização que eu fiz lá, né? Aham. Então, cara, isso aqui, pô, eu lembro que eu tentava ler e não entendia, assim, né, cara? Hum, E foi muito, muito legal. Caraca, deu até um sentimento, né, nostálgico pegar esse livro. que legal. Então ali foi virando mais comunicação. E aí Tá. quando eu volto do Canadá, é, é, trabalhei na Core nesse período. Quando eu volto do Canadá, eu volto para a Core, na coordenação. E aí em 2011 eu assumi o cargo de gerente de marketing. Foi o primeiro gerente de marketing Brasil da Just Eat, que viria a ser o iFood.
né? Então, Tá. não existia o iFood, existia a Just Eat, era uma empresa global, a maior, até aquele momento, a maior empresa de, eles chamam Delivery Takeaway, né, do mundo. Eles estavam comprando várias empresas, ficavam em Londres, foi quando eu fui para Londres algumas vezes, e aí eles estavam comprando as maiores empresas do Brasil. Aí compraram várias pequenas e a maior era a Restaurante Web. Então, na época, Restaurante Web, estava falando disso ontem em sala, minha aula de branding, que é um nome horrível, né? E, cara, é um nome horrível para colocar nos materiais que eu tinha que comprar, no logo, envelopei carro. E aí eu fui o primeiro gerente de marketing ali, junto com o CEO, respondi direto para o CEO, era uma estrutura extremamente enxuta, startup insana, com um turnover gigantesco, assim, e chovendo gringo, né? Então, os gringos que tinham comprado, que estavam injetando grana, na época era 25 milhões de dólares. Na época devia dar uns 50, 60 milhões no máximo de reais, né? O dólar estava tipo, quase 3, talvez 2,8, 3, 3 e pouco, não sei quanto estava em Uhum. 2011, mas era em torno de 3, 2,5. E então, cara, vinha gringo de tudo quanto é lado, porque. E aí foi legal também. Várias vezes eu fui para Londres e aí encontrava os gerentes do mundo todo. Então, ali começou um pouco dessa troca cultural Tá. e, e um pouco dessa experiência de gerenciar áreas que foram me tirando da parte mais técnica e me trazendo para a parte mais de gestão, planejamento, etc. Certo. 2012 eu vou para o Groupon e aí tem o auge das compras coletivas, trade marketing, tem várias histórias insanas. Eu fiquei um ano e pouco no Groupon, mas parece que eu fiquei 10, assim. Tenho amigos até hoje, também tinha um modelão de startup, mas, cara, eu falo para os alunos hoje que o frisson era gigantesco, assim, né? Eu não terminei a história. A Just Eat depois comprou o iFood, né? Logo depois que eu saí e tal. Por isso que às vezes eu falo, foi o primeiro gente mais do iFood. Tipo, fui, mas não fui, não fui, mas fui, né? Então tá ali. E aí, em 2013, eu me junto à ONU, ao Unicef, para a galera que fala a Unicef, é o Fundo das Nações Unidas para Criança e Adolescente, então é o Unicef. Fiquei de 2013 a 2016, aí tem um hiato ali onde eu abri uma consultoria, virei nômade digital, viajei a Europa com vários clientes na Bósnia, Croácia, morei na Croácia. Então tem umas experiências que foram me ajudando a entender diferentes realidades, diferentes metodologias de marketing, de comunicação, ferramentas, reuniões com, né, pessoas de mais de 50 países. E depois eu vou para Nova York ali, assumo uma área global, um projeto global de inteligência digital. Depois voltei para o Brasil na época da pandemia. Aí, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que a gente chama de Acnur. E, em paralelo, cara, eu sempre dei aula. Eu estava contando esses dias para um Dexter lá na SPM que eu comecei a dar aula em 2008, cara. Eu era moleque, tinha 20 e poucos anos, 20 e 25 anos, alguma coisa assim. 23 anos. 23 anos para 24. E comecei dando aula de Photoshop, né? Então, aula de curso técnico, né? Sábado de manhã, os computadores virados ao contrário para você, assim, né? Tem com o livrinho, vai lá, clica no menu tal, aperta o botão tal, vamos fazer. Dei aula há uns bons anos de Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, HTML. E aí isso foi evoluindo. Depois comecei a aula de SEO. SEO era um curso técnico, mas de repente ele começou a virar uma disciplina, né? Tipo, aí eu comecei a estudar muito mais isso, trabalhar com marketing de conteúdo. A hora que eu vi, eu estava dando aula em algumas disciplinas, em cursos de tecnólogos e em cursos dentro do Senac. Aí eu já tinha a minha primeira pós, aí eu fiz meu MBA, e aí fui migrando, comecei a dar aula em outros lugares. 2017 para 2018 eu começo a dar aula na SPM, estou lá desde então. E durante a pandemia eu faço a migração final, né? Eu decido sair da ONU para focar mais em dar aula e ter minhas consultorias, menos consultorias, mais aulas, palestras, e estamos aí. Então, sempre nessa área de marketing com foco no digital, também as minhas áreas de pesquisa no mestrado, no doutorado, e todas essas áreas que permeiam, né, a comunicação digital. Então, esse é um resumo aí, né? Um Quanta resumo rápido. história, meu amigo. Quanta história. Até eu tô conhecendo mais de ti ao você compartilhar isso.
Que da hora, que da Muito hora. legal. Uma das coisas que eu mais curto fazer gravando os podcasts é conhecer um pouco mais, né, sobre as pessoas que eu É, tô conversando. Isso é muito legal, muito da muito hora. legal. É. Eu entrevistei 25 pessoas lá no meu, né? Uhum, Pô, foi- conhecer a história das pessoas, as jornadas, como elas aprenderam. Cara, a gente sai outra pessoa, né? É muito legal. sai, transforma, literalmente É. transforma. Bacana. Meu amigo, no começo eu costumo fazer uma pergunta inusitada, que tem a ver com inteligência artificial, mas que ao mesmo tempo, para quem escuta, parece que não tem nada a ver. A pergunta é: se a IA fosse uma comida, qual que ela seria para você e por quê? Ela seria uma pizza, velho. Ela seria uma pizza porque eu acho que ela tem vários formatos, né? Vários sabores, sabores inusitados, serve todo mundo, né? Não se sabe direito a origem e não se sabe direito. Qualquer um pode fazer. Você consegue comer uns dois pedaços ou ir num rodízio. Ela serve todo mundo, qualquer hora. Acho que ela seria uma pizza, cara. Muito legal. Primeira pessoa que fala pizza. Gostei, gostei. E tem tudo a ver com São Paulo, inclusive, né? Pode crer, né? Minha família tem um lado italiano aí, na Muito minha bom. família. Adorei, adorei. E agora uma outra pergunta aqui inusitada para esquentar os motores. A gente divide os corredores lá da SPM, né? E a paixão por aprender e ensinar. Mas me conta uma coisa aqui, meu amigo. Depois de gerenciar campanhas globais na ONU, ter passado aí por diversos países, várias experiências, lidar com o que há de mais complexo na humanidade, porque ONU e o UNICEF estamos falando de humanidade, né? É, o que que você me diria que é mais difícil? Gerenciar um desses projetos globais de crise da ONU aí, por exemplo? Ou convencer um aluno de largar o celular na aula, cara? Caraca. Vou te falar que segunda-feira passada que eu tava dando aula, eu me estressei, cara, em sala, assim. Então, assim, isso. Acho que o podcast que a gente mais discutiu isso foi quando você foi lá no meu podcast, né? Que a gente discutiu fábrica de cretinos digitais, né, cara? Tá Sim. assustador. Tá assustador. Até postei esses dias, né? Você até comentou lá do Friends, né? Se o Friends fosse hoje, todo mundo no celular, você até comentou. É isso, cara. É isso. E aí eu fiz uma coisa com o aluno, ele começou a falar comigo, e eu peguei o celular e fiquei assim, ó. Aí uma galera deu risada, assim, aí ele olhou, não faço isso com você. Eu falei, tá bom. Aí passou 10 minutos, eu parei de dar aula, assim, fiquei em silêncio. Aí ele tava lá no fundo, ele olhou, o que você tá fazendo agora? Aí ele discutiu comigo, eu falei, tá tudo bem, cara, mas é uma falta de respeito. SPM não pode proibir. Não, não pode, eu não tô proibindo. Não tô proibindo, mas é uma falta de respeito. E as redes sociais estão derretendo o cérebro de vocês. E aí a galera ainda fica brava. Não, não tá derretendo. Eu falei, então vamos lá. Eu comecei a aula falando sobre buyer persona. O que é buyer persona? Silêncio, cara. Silêncio. Aí uma aluna lá no fundo tava anotando. Eu falei assim, gente, eu tô andando pela sala. Os que não estão no celular, quando estão no computador, estão fazendo trabalho de outras disciplinas no Canvas. Né? Então, quem está anotando? Eu sei quem está anotando. Então, eu tenho um caminho de não me importar. E aí as pessoas podem reclamar para a coordenação, para a diretoria. É, eu tenho o caminho de pegar mais pesado em trabalhos, em provas. E tenho a opção de tentar ignorar e dar aula para quem está afim. Mas tá cada vez pior, cara. Tá cada vez pior, assim, várias vezes durante as aulas. Na graduação é muito pior, mas em alguns outros níveis, às vezes, assim, você para e olha, tá 90% da sala no celular ou fazendo outras coisas. Então é nítido o déficit de atenção das pessoas. E, cara, tem vários casos. Tem um caso que a gente colocou no mudo. A aula híbrida, né? A gente colocou no mudo e eu continuei falando. Demorou uns 4 minutos para quem estava em casa falar, eu acho que tá mudo. Olha só. A galera que tá em casa tá no celular, tá na academia. Aí você Uhum. fala assim, galera, liga a câmera, que acho que esse é outro ponto, né? Liga a câmera pra gente interagir. Você participa de uma reunião com um cliente com a câmera fechada. É que eu tomei banho. Pô, toma banho depois. É que eu tô comendo. Come depois. Você tá assistindo aula.
não tá tomando banho, você não tá comendo, você tá assistindo aula. Sim. Mas, enfim, essa é uma discussão, infelizmente, eu vou falar que neste momento é perdida, desnecessária. Todas as vezes que eu, pelo menos, tentei, e que outros professores, né, tentaram trabalhar isso, a gente acaba sendo silenciado, e então é isso. E aí eu acho que isso vai responder outras perguntas que talvez você faça, né? Sim. As pessoas não vão perder o emprego para IA. Elas vão perder o emprego, cara, para quem está ali prestando atenção. Porque tem alguns alunos que prestam muita atenção, que interagem, Sim. que você vê que são fora da curva. E que aí é legal pra caramba, porque aí esse cara, mano, eu passo o meu WhatsApp para ele. Sim. Eu tava aqui, eu tô com vários ingressos para vários eventos da área de digital, porque eu sou coordenador do Hub de canais digitais, então a SPM tá fazendo um monte de parceria. Eu tenho consegui 9 ingressos para um evento top da área digital. Eu estou mandando para os alunos que dão importância na aula, que perguntam, que tiram dúvida, que alugam livro na biblioteca. Então, esses caras, daqui 5 anos, eles vão estar na frente de quem está derretendo na aula. E tá derretendo, cara. Ó, vai dar um corte bom para você. O cérebro. Não, o corte bom agora, ó. O celular tá derretendo o cérebro dos alunos em sala de aula, cara. E é real. Tipo, eu passo na sala, assim, e aí, tipo, segunda-feira eu parei de risada, assim, de risada. Mas a minha no TikTok, assim, na moral, aqui, ó, sentada. Ela chegou 20 minutos atrasada, ficou na aula 20 minutos no TikTok, levantou, foi buscar a aula, ficou uma meia hora fora, voltou, ficou mais 20 minutos no TikTok, acabou a aula. É Né? Então, complicado. acho que isso que a gente discutiu lá no podcast, quando você foi me visitar no meu podcast, sobre a fábrica de cretinos digitais, acho que tem do Michel Dembourguet, tem uma geração ansiosa, tô de olho aqui, ver se eu lembro de mais alguns. Uhum. E, cara, sei lá, tem 1 bilhão de estudos que a gente pode citar aqui, Sim. que vão corroborar o que a gente está falando, Sim. e isso já está gerando uma série de problemas Sim. no marketing, se a gente quiser Uhum. trazer para marketing, mas a IA já está gerando alguns movimentos sociais, alguns problemas sociais que é legal de falar. Vou falar de 2 aqui. Tá. Primeiro, o work slop. Work slop é quando você tenta utilizar a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho, manda para outra pessoa e, na verdade, você acaba gerando retrabalho para a pessoa que recebe aquilo de você. Está aumentando cada vez mais. Eu fiz uma postagem sobre isso e tem uma pesquisa da Harvard Business Review falando sobre isso. E por quê? Porque as pessoas não sabem perguntar para IA. O cérebro dessas pessoas que ficam derretendo na aula, e quando eu falo que ficam derretendo na aula, não é só a molecada de graduação, não, né? Proporcionalmente, a molecada de graduação mais, e acho que essa é uma geração que tende, infelizmente, tende a ser uma geração que pode ser esquecida. A gente esperava muito da geração Z, e eu acho que 90% da geração Z, ou 80% da geração Z, se deu muito mal com celular e com redes sociais, muito, muito, muito mal, muito pior do que na nossa geração era cigarro e bebida, assim. Caraca, olha, pesada a frase do Bruno, né? Obviamente são drogas diferentes, mas pô, são discussões sociais aqui pesadíssimas, né? Então isso tem gerado um workslop. O cara não sabe perguntar, ele não consegue, ele como ele tá tentando enganar, então ele não sabe perguntar, aí traz materiais genéricos com citações erradas, com fontes erradas, ela engana facilmente quem literalmente não tem profundidade em nenhum assunto. A pessoa acha que está enganando, puta, me dei muito bem, vou pagar de inteligentão. Manda aquele trabalho para frente, quem recebe não pode criticar, porque está numa cadeia de trabalho, ambiente de trabalho, mas fala, putz, mano, eu vou ter que refazer isso aqui, porque isso aqui tá uma porcaria. Então esse é o work slop. Isso já está acontecendo nas empresas, isso já está acontecendo na faculdade, isso já está rolando. E, mano, é o cara que tenta vender pirâmide achando que tá estourando e ele tem o cara que realmente faz na maldade, mas tem o cara que não sabe o que tá fazendo, né? Então, o cara não sabe o que perguntar, ele não consegue utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, ele substitui o cérebro para ele poder ficar mais tempo gerando dopamina, scrollando de forma aleatória em vídeos completamente imbecis no TikTok e no Instagram. E aí agora a gente está vendo o Slowpaganda. Slowpaganda. Slowpaganda está ganhando o mundo com a guerra do Irã, né? Estados Unidos, Israel versus Irã. Então as embaixadas iranianas estão fazendo vídeos
engraçadíssimos e usando IA. Isso hoje na CNN e também uma reportagem na BBC. E antes, países orientais não conseguiam gerar conteúdo e impactar o resto do mundo, né? Na Irlanda você tem o idioma, perdão, é o Farsi, você tem os russos, né, que é o cirílico, é o alfabeto cirílico e tal, e você tem vários alfabetos ali que são muito difíceis de serem entendidos aqui pelo mundo ocidental. E agora com IA, cara, todo mundo consegue criar um vídeo. Você viu o que saiu hoje? Não, não vi. Qual Cara, que saiu hoje? pô, maravilhoso. Não, eu posso compartilhar minha. Você é o primeiro cara a compartilhar a tela Compartilha, no compartilha. seu. Só bota no Ó, centro para aparecer. tá. Voyage, Trump, meme, yeah. Vamos ver se vai aparecer aqui. Peraí. Ó, isso aqui eu vou. Deixa eu ver se Isto É vai postar o inteiro. Depois você me passa o link que eu coloco na descrição também do podcast. Olha lá, vamos ver. Eu vou compartilhar aqui minha tab do Chrome. Se liga, para quem está assistindo, vai conseguir ver. E para quem está ouvindo, o Trump está fazendo um montão de imagens com IA, né? Ele fez uma recentemente com ele como se ele fosse Jesus Cristo, que ele está levando a paz no mundo e tal. E aí as embaixadas iranianas estão pegando as falas dele e estão gerando outros conteúdos por IA em inglês e espalhando isso pelo mundo. E a que viralizou hoje foi essa do Trump cantando Voyage, Voyage, uma versão engraçada. Peraí. Ai, Jesus. Olha lá, eu tive que dar um refresh aqui. Tá. Acho que você tem que botar o áudio, porque na hora que você Não, tocou não saiu o áudio, não. não, mas estava no mudo aqui Tá, embaixo, né? tá. É. Ai, Jesus Cristo. Voyage, voyage. Só que os caras estão zoando com o Estreito de Hormuz. Caraca, meu. Onde nós vamos parar, Brunão? Então, e aí isso entra no Slowpaganda. Bom, a gente aí, ó, o FBI ouviu a gente e meu computador parou de funcionar, então vou ficar sem o Voyage Voyage. Tá vendo? Aí, ó, I want to believe. Eu sei que no seu corte aqui não tá aparecendo, mas se liga. Ele travou o meu Chrome, cara. Ele É. travou o meu Chrome. E depois dizem que tem privacidade, né? Brincando aqui entre nós, né? Mano. Yo Olha no lá. creo en brujas, pero que ellas hay. Olha lá, azar. The Strait of Hormuz must be shut. O sotaque! Blockade. In my head just blockade. Please let the ships go through. Come on, at least a few. If you block me, then I block you. Blockade, blockade. Ele chama de blockout, né? Ele Muito tá bom! bloqueando. Não, você pode ver que o vídeo não funciona, cara. Olha, que bizarro, cara. É. O vídeo não funciona, cara. Pois é. Isso tá no Insta ou no TikTok que você mostrou? Tá até no YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Caraca! E tudo empresa americana zoando com o presidente deles, né? Por isso que deve estar zoado, né? Cara, Deve ser bizarro, isso. bizarro. Deve ser isso. Então, é isso que ele vai contando lá, I'll never give you up, tá? Então, esse novo formato de você usar IA com imagens de outras pessoas para ou destruir a imagem delas, tal, vem do propaganda, né? Que o propaganda em inglês está muito remetido à comunicação política. E aí você tem o slowpaganda, que é tipo literalmente criar essas porcarias para disseminar uma propaganda política, talvez negativa ou positiva. Então são dois termos que acabaram de surgir por causa da utilização da IA, seja positiva ou negativa. No caso do
workslop é porque as pessoas não sabem usar IA, cara. É, Simples assim. que maluco, cara. Onde nós vamos parar com tudo isso, cara? Onde nós vamos parar? Mas, meu amigo, voltando para a questão sua humanitária, o que te fez sair do marketing puramente comercial e focar em organizações de impacto com causas humanitárias, pelo menos por um período na sua vida aí marcante? Cara, foi totalmente sem querer. Totalmente. O Groupon, como todo mundo sabe, teve o auge e o declínio rápido também, né? Então, quando eu entrei no Groupon, estava naquele momento que o Google ia comprar o Groupon, né? Então, todo mundo fala, cara, a gente vai virar, né, é, profissional, né, do Google, contratado do Google, vamos virar Googlers. Mas aí o cara abriu lá, o fundador abriu o IPO e o negócio foi de mal a pior, teve uma série de problemas de vender produtos roubados, de vender produtos falsificados, que não era culpa do Groupon diretamente, mas era ingenuidade de vários diretores, de várias ações do Groupon, de não avaliar os seus vendors ali, né? Quem fazia essa venda, essa intermediação e tal, e a indústria brasileira não deu trégua e o mercado engoliu o Groupon. Então, nesse momento, eu comecei a me movimentar, eu já tinha morado fora, mas queria trabalhar, morar fora por mais tempo. E aí um amigo meu viu uma vaga, que sempre quis ser fotógrafo da ONU, ele viu uma vaga e falou, Bruno, acho que é sua cara, e mandou assim. E na real, cara, eu me candidatei assim, primeiro eu falei assim, putz, essa vaga é minha cara. Mas assim, eu olhei e falei, não manjava muito o que isso significaria eu trabalhar lá. Eu falei, legal, vou me candidatar, tal. Mas também vou, talvez, não usar isso para barganhar, mas tipo, para mostrar aqui no grupão que eu estou me movimentando. Só que, cara, na hora que eu fui ler mais sobre o Unicef e a empresa e etc., pô, aquilo brilhou meus olhos. E eu falei, pô, acho que tem algo a mais aqui. E eu fui bem na entrevista, é, e aí eu mais ou menos entendi onde eu estava entrando. Aí eu, tipo, o cara do Groupon até quis negociar na época e tal. Eu falei, mas pô, acho que agora esse é um ponto eu posso me encontrar. Não posso dizer que foi a mil maravilhas. As pessoas que vêm depois conversar comigo pessoalmente, eu conto detalhes. Como qualquer empresa, você tem altos e baixos. É um órgão extremamente burocrático. É como se fosse uma prefeitura da sua cidade, só que em nível global. Né? Então, para contratar uma agência, eu levei 6 meses, porque tem que ter um monte de assinatura, tem que ter um monte de concorrência. Então, para a agilidade do marketing da qual eu tinha vindo, de uma startup que virou o iFood, e do Groupon, que era o maior site de compras coletivas do mundo, com mudanças diárias, em intensidade, você tem um choque, assim, eu saí de um jet ski e entrei num transatlântico. Né? O jet ski faz várias curvas, foi um chefe meu que falou isso, cara. O jet ski faz várias curvas, então você consegue mudar de direção e fazer ajustes com ele andando. Um transatlântico, né, para você mudar o rumo dele, tem todo um plano de rota, mas quando ele muda, ele causa um impacto. Então eu levei um tempo, a ONU é um outro mundo, cara, tem um outro idioma lá dentro, assim, de termos técnicos. Você não é nem CNPJ, nem CLT, você tem o modelo ONU de ser empregado, né? Então, os cargos têm nomenclaturas diferentes. Então, essa parte estrutural eu levei bastante tempo para entender como funcionava e aprender como navegar ali. E, e aí acabei me encantando pela causa, não só do Unicef, mas as pessoas que eu fui conhecendo, eu fiz amigos, sinceramente, em mais de 80 países, quebrando os meus paradigmas sobre outras culturas que a gente literalmente não conhece no Brasil, e a gente tem uma, uma xenofobia estrutural, provavelmente, né? Então, pô, o que a gente imagina do Cazaquistão? E aí, quando eu cheguei lá em Nova York, tipo, o Cazaquistão era um país que sempre ficava no top 2 das melhores campanhas de social ads. Aí eu, caraca. Aí eu fui conversar com a menina do Cazaquistão, tipo, a menina manjava muito, os cases maravilhosos, as fotos das cidades, das campanhas. E aí, tipo, eu me sentia um ridículo, né? Porque aí minha mãe é interessante, que ela, quando eu voltava de vários países que eu viajava, ela, e aí, perguntaram o que do Brasil?
Me perguntaram nada. Ela, nossa, eu falei, mãe, o que as pessoas sabem do Cazaquistão? O que você sabe do Camboja? Aí ela, né? Eu falei, então, as pessoas também não necessariamente vão saber tudo sobre o Brasil e tal. Então, teve esse impacto cultural, eu fiz treinamentos incríveis que mudaram minha visão de mundo. E aí sim, a parte de 2013, eu entendo como é trabalhar no terceiro setor. Então, essa parte legal de falar é que, assim, mitos. Pessoas acham que não dá para ganhar dinheiro no terceiro setor. Esse é o mito número 1. Dá para você trabalhar e sobreviver, e não mais que sobreviver. Sobreviver, acho que é até ruim dizer isso. Dá para você trabalhar normal, como se trabalha para uma empresa normal. Né? Se você não tem o foco de ser um empreendedor que quer fazer uma startup e vendê-la por 25 milhões, né? Mas se você, assim, eu trabalho a vida inteira para uma empresa privada, vai ser praticamente a mesma coisa trabalhar a vida inteira para uma organização terceiro setor, uma organização internacional ou uma OSC, né? As antigas ONGs são chamadas de OSC, Organizações da Sociedade Civil. Então, algumas têm salários muito bons, e acho que tem muito mais humanidade no trabalho. É muito menos cruel, é muito menos um moedor de carne, como grandes empresas, grandes bancos. A pessoa fica doente, né? Então, cara, eu fui mandado embora uma vez na minha vida, uma vez. Né? Esses 24 anos, eu fui mandado embora uma vez. Cometi alguns erros, sim, estava aprendendo, sim, mas no meio do caminho eu quebrei o pé. E aí a empresa veio negociar comigo para que eu não entrasse no INSS, porque eles precisavam de mim. Eu ainda moleque, falei, beleza, fiquei trabalhando de casa com analgésico, com dor na perna, voltei, eles esperaram 2 meses para não, né, para não dar pala ali e me mandaram embora. Então, assim, essa crueldade do mundo corporativo, esse moedor de carne, ele é muito mais humano no terceiro setor. Então, a parte trabalhista também foi muito legal para mim, conheci pessoas incríveis. Tive vários problemas também, normal, como empresas, né? E aí, beleza, tive problema de assédio, processei, segue a vida. E aí, desde então, eu trabalho com o terceiro setor. Então, eu fiquei na ONU há quase 7 anos, se somar os 3 lugares, né? São Paulo, Brasília, Nova York, e depois o Acnur. Mas eu fiz consultorias para outras agências da ONU ao longo desse caminho e fiz e faço consultorias para OSCs de diferentes tamanhos no Brasil e no mundo. Inclusive, antes de falar com você aqui, que eu falei, já vou entrar já, eu estava terminando uma proposta para uma ONG internacional, que acabando aqui mandei para o meu parceiro para ele dar uma revisada e eu vou submeter a proposta da minha consultoria. Então, minha consultoria, eu tento atender bastante. Dia 28 vou para o Sescop, então cooperativas, organizações do terceiro setor no mundo todo. Então, então eu fui parar sem querer, mas o que me manteve e me mantém é que o marketing que faz sentido. Ele não visa o lucro, ele visa gerar impacto no planeta, nas pessoas, que é a linha de estudo do meu doutorado, é a comunicação social e o marketing social. E aí tem um livro maravilhoso aqui, indicando, eu estou mentorando um ex-aluno, ele está abrindo a consultoria dele, e ele também quer ter esse impacto no terceiro setor. E aí estamos indicando esse livro para ele. Para quem não está nos vendo, é um livro do Kotler com a Nancy Lee, chama Marketing Social, influenciando comportamentos para o bem. Ele é uma administração de marketing focado para marketing social. E aí, para quem não entende o que né, quando a gente pega aqui só o sumário, para vocês terem uma noção, né, a parte um pouco mais técnica, definindo o diferencial de marketing social, 10 passos de planejamento estratégico na área de marketing para organizações que geram impacto, pesquisas e opções de marketing, escrevendo a questão social, propósito, o plano e conduzindo uma análise situacional dentro da área que você vai cuidar, segmentando, avaliando, selecionando o público-alvo. Então, assim, é o marketing que a gente conhece, né, objetivo comportamental, identificação de barreiras, e por aí vai. Tem os 4 P's do marketing nessa área. E, cara, a gente tem cases maravilhosos. No meu MBA, o case que eu estudei foi o case do desafio do balde de gelo, da parte comunicacional e por que o Brasil arrecadou tanto menos do que os Estados Unidos. No meu mestrado, eu estudei impacto de fake news em marcas no ambiente digital. E agora, minha área de pesquisa é
o impacto dos canais digitais e de marcas criadoras como Brand Coolness no marketing social. Então, ao invés de vender mais delivery, ao invés de vender... Trabalhei na Discovery também, acho que eu pulei esse pedaço. Trabalhei na Discovery Channel, cara. Ao invés de vender mais espaço publicitário ou de explorar o consumismo no Groupon, vendendo panela e corte de cabelo, descobri que se eu mando bem numa campanha ou numa consultoria, a gente vai vacinar mais crianças, a gente vai ajudar a diminuir a desigualdade, a gente vai ajudar a ampliar programas culturais, dar oportunidade para as pessoas que não vivem de forma igualitária. E isso mudou a minha forma de pensar. Isso, cara, depois que eu aposentar, assim, eu vou abrir uma associação, com certeza. Posso definir qual área, mas pela quantidade de livro aqui, dá para imaginar que eu devo ir para uma área cultural. Cara, quanta coisa bacana você está compartilhando, meu amigo. Quanta coisa. Você até trouxe umas questões aí no meio na sua fala, mas eu gostaria de uma forma mais explícita. Você trouxe aí que o moedor de carne, né, no mundo corporativo, sem ser do terceiro setor, muitas vezes até gera aí desinformação, distorção de percepções de marca, dentre outras coisas. Como que a gente pode proteger a nossa saúde mental e a autonomia nesse ecossistema que muitas vezes só o lucro tá na frente? Porra, você quer que eu perca o emprego, né, cara? Fala o que dá pra falar, brincando entre nós aqui. É, se eu pôr uma música, dá pra ouvir? Acredito que sim, se você compartilhar, aí acho que dá pra ouvir sim. Peraí, Já, já tá tocando ou ainda não? agora. Ainda não tô ouvindo. Não? Não. Ah, que pena. Ah, Talvez seja o sinal para eu não. não colocar a música. Não tá saindo a música. Oh, caramba. Eu sou o único cara que tenta colocar alguma coisa aqui pra você. Calma aí, então, vai, já vou perder o emprego mesmo. Acabou, se quiser, pô. Beleza, vamos lá. Entendi. Vou tentar responder sem perder o emprego. Cara, como manter a saúde mental, né? Sem tentar ser muito agressivo, porque eu tendo aí para esse lado, cara. As pessoas precisam tentar, dentro do possível, não sei se lutar pelos direitos, mas tentar defender os seus direitos, né? Então, assim, eu canso de ver alunos chorando na sala de aula. Já aconteceu, inclusive numa turma que você deu aula, ano retrasado. A sua primeira turma de IA, que você deu aula no meu curso. Uma menina, eu cheguei, ela tava chorando numa outra sala, tal. Depois ela veio contar para mim a forma como ela estava sofrendo o assédio da chefe dela, isso porque ela trabalhava num hospital. Alunos que vêm confidencializar comigo questões de assédio, de trabalhar de final de semana, chefes que chamam depois do horário, até de madrugada no WhatsApp, alunos que estão trabalhando até 10, 11 horas da noite, a gente está dando aula, eles estão lá respondendo e-mail, eu falo, cara, para de trabalhar, não, mas eu preciso, você está tendo aula. Talvez o próximo, para você sair dessa armadilha de ratos aí, se você prestar atenção aqui das 7h30 às 10h30 e não trabalhar, você vai salvar sua saúde mental e talvez adquirir um conhecimento que vai fazer você melhorar na carreira e tal. Mas eu entendo, né? A pessoa tem filho, tem que trabalhar muito, tem que cumprir, acabou de trocar. Então, por isso que depois da música aqui brincando e tal, porque meio que o próprio Durkheim, na sociologia, falava isso, né? Não tem como a gente
sair muito desse ambiente quando o ambiente nos força a isso. Então, por isso que sua pergunta, ela talvez me levaria aqui a 1 hora de discussão, e eu estou tentando ser um pouco mais pragmático, assim, mais direto ao ponto. Hoje, eu com mais de 40 anos, eu vivo uma vida que eu estou bem. Para mim é fácil dizer assim, cara, não está feliz, sai do emprego. Mas se você perguntasse para o Bruno com 20 e poucos anos, essa opção não era válida. Então, é muito complexo. Mas saber dos nossos direitos e saber o que você pode fazer vai te ajudar bastante. Né? Eu vi a minha mulher entrar em depressão por excesso de trabalho, horas extras não pagas, a galera ligando para ela 3, 4 horas da manhã do sábado. Quando ela ficou doente, quebrou a perna, voltou a trabalhar, ninguém perguntou se ela estava bem. A chefe dela ligou para ela nas férias, pedindo para ela voltar. Uma outra chefe dela ligou para um cara que tinha acabado de perder a avó, estava no enterro da avó e pediu: não tem como você vir trabalhar hoje. Assim, cara, tem casos assim, tanto que virou piada, né? Tem piadas e influenciadores que falam do mundo corporativo ridículo no LinkedIn, na internet como um todo, tem stand-up, etc. E aí, então, acho que tem algumas questões. Eu tenho visto os alunos mais novos sendo engolidos por esse mundo de influenciadores e redes sociais, e isso vai destruir a mente deles, porque eles estão o tempo todo conectados, eles não assistem mais filme, eles não conseguem conversar, eles têm uma diminuição de vocabulário, e não sou eu que estou dizendo isso apenas, né? A gente viu isso nas pesquisas realizadas que o Michel Demurguet destrincha no livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Isso vai gerar um aumento de doenças mentais, e aí você é o especialista mais do que eu. Então, controlar o uso de tela é uma forma da gente tentar trabalhar isso de alguma forma. Tentar trabalhar sempre que possível, dentro dos horários que são estabelecidos. Então, na nossa época de moleque, Dani, eu trabalhava pra caramba, né? Então, eu acordava às 5:30 da manhã. Eu moro aqui na periferia de São Paulo, na Zona Oeste, Pirituba. Se tiver alguém ouvindo de Pirituba, manda aí um salve ZO aí no chat. E pegava busão, né? Então, daqui, para quem conhece aqui, tem que pegar um busão até o terminal da Lapa, em São Paulo, para quem não é de São Paulo. E aí, depois dali, eu pegava um trem, ia até Osasco, trocava de trem, pegava aquele, na época a gente chamava de trem espanhol, lembra? Que era o trem ali que vai Lembro. tirando a marginal ali, né? Sim, Do lado da sim. Pegava o trem espanhol que ia até a Granja Julieta, ele pegava uma lotação que me levava para o Senesp, então um extremo zona sul. Então eu chegava lá quase 8 horas da manhã. Fiz isso por um tempo, até eu conseguir ter uma grana para conseguir pagar o fretado. Aí eu pegava o fretado às 6:30, 7 horas da manhã para entrar 8:30. Saía, fazia o caminho inverso, e aí não dava para voltar de fretado, porque eu tinha que ir às vezes para Mogi, que eu fiz faculdade de Mogi, e tinha uma unidade aqui em São Paulo. Chegava em casa às 11 horas da noite. Então, trabalhava o dia inteiro e etc. Mas, quando você saía do trabalho às 5:30, eu saía às 5 horas na época, eu era estagiário, a gente não trabalhava mais, né? Então, por quê? Porque o computador, e isso fala-se muito em 2 livros. Caraca, estamos dando um monte de indicação aqui, hein, cara? Olha Quero só, várias dicas, cara. ver você colocar esse tanto de link no seu. Porque o senhor me ferrou quando o senhor foi no meu podcast. Sério? E eu e o senhor falamos de 10 mil ferramentas, 10 mil estudos diferentes. E aí, na hora que eu fui editar aquele negócio e colocar no YouTube, eu tive que ficar ouvindo e falar, beleza. Porque eu não anotei. O senhor não está anotando agora. A não ser que o senhor tenha um IA que vai pegar tudo que eu estou indicando, você vai ter que procurar e colocar os links. Isso é uma vingança, aqueles brincando, né? Cara, não é, mas eu acabei de pensar que eu me ferrei. Ó, Boa, essa, boa. essa parte, não é o Kotler mais, né? É o Cartajaya e Cartajaya. Ele que no 5.0 e no 6 já tem o 7, Dani, que é verde. Eu preciso comprar o 7. Pois é, que engloba IA agora, né? Já tinha um pouquinho aqui, mas eu acho que Aham. agora é mais agêntica, né? Então, Sim, bom, sim. não li ainda, então não posso falar. Acabou de lançar. Mas aqui ele falava um pouco dessa evolução geracional no 5.0. Para quem não está nos vendo, o marketing 5.0, capinha meio azul, meio roxa.
e o 6.0 a capa meio rosa, meio roxa aqui, né? O 6 vai falar muito dessa mudança. Então, a gente tinha a estação de trabalho. Então, agora, onde estou falando com você, eu estou aqui. Eu estou conectado no cabo, né? Porque a gente está gravando um programa. Então, ó, eu estou aqui, eu não estou móvel. Mas se eu arrancar esse aqui do lado aqui, eu arranco o meu notebook e... Então, a estação de trabalho ficou móvel. Então, por um tempo, ela ficou móvel, mas ainda conectada no notebook. Então, a gente tem essa transição, mesmo assim, para trabalhar, você tinha que entrar em uma cafeteria, e etc. Lembra aquele... era um pendrivezão que dava Wi-Fi, né? Tipo, não Sim. O como é que você 3G que você colocava na USB. porque não tinha, para quem está nos ouvindo é mais novo, não tinha como você rotear uma internet do seu celular para o computador. Isso veio depois de 2012, 13 ali, que ficou mais popular, embora a tecnologia seja anterior. E não tinha Wi-Fi em todo lugar, tá, molecada? Não tinha. Isso aí ficou bom mesmo assim depois de 2014. Antes até tinha em alguns lugares, mas não tinha. Então você tem antes, anos 90, começo dos anos 2000, a estação de trabalho fixa, depois ela, vamos dizer assim, semi-móvel, porque você podia levar o notebook, o motivo acabava a bateria, era uma merda, né? Porra, era foda. Mas depois de 2014 e tal, o notebook fica melhor, a estrutura 5G fica melhor e você tem o celular, iPad, etc. Então ele fala essas evoluções nesses dois livros. Então, mas, obviamente, aqui ele vai para uma linha da evolução da tecnologia, comportamento do consumidor e marketing. Mas quando a gente traz para o ambiente de trabalho, Dani, o que a gente vê são as pessoas trabalhando o tempo todo. As pessoas não deslogam mais. Então, isso também está conectado com o excesso de burnout. Eu tive um burnout há 1 ano e meio atrás, de ter que parar o carro, sair do carro, quebrei um óculos na mão. Eu não vi, né? Não vi. Depois que minha esposa estava comigo, ainda bem, ela me acolheu e depois eu tenho uma grande amiga que é médica, que veio até em casa fazer uma intervenção e depois me indicou para uma psiquiatra, que eu ainda vou. Isso porque eu fiz terapia com psicóloga por mais de 12 anos, hoje em menos escala, mas ainda faço. E aí, assim, eu treinei a minha vida inteira na academia, treinei com Kung Fu um bom tempo, mas depois da pandemia eu tinha meio que largado mão. Então, cara, o excesso de trabalho, quando eu morei em Nova York, foi um excesso de trabalho, assim, bizarro. Eu falei isso em outros podcasts. Muitas pessoas que foram me visitar nos Estados Unidos conhecem Nova York mais do que eu. A realidade não é o Diabo Veste Prada andando em Nova York com a neve caindo e eu indo pegar um táxi, entendeu? Tomando um Starbucks. Não é isso aí. Isso é um sitcom, né? Não é real. Talvez tenha juntado isso, excesso de trabalho na ONU, casos de assédio, enfim. Quando você vai assumindo alguns cargos de liderança, cara, tinha um período que, quando eu estava como gerente geral da área de captação de recursos, com 12 pessoas embaixo de mim, 7 horas da manhã eu estava falando com os advogados, que tinha uma série de coisas legais para resolver, e até 9 da noite, e às vezes eu ia dar aula. Então, e aí acho que pandemia, a gente ainda não tem noção de tudo que a pandemia nos causou, né? E esse acúmulo, e aí emendei mestrado, doutorado, enfim, eu tive o meu burnout. As pessoas vão ter os seus limites. Então, você viu a volta que eu dei para responder a segunda parte, que, primeiro, voltando, né? Controlar o excesso de telas. Segundo, controlar o seu tempo de trabalho. Porque se deixar, a gente vai ter trabalho para fazer o tempo todo. A gente vai ter. Então, a gente precisa controlar. Hoje é uma das poucas quartas-feiras. Bom, se ninguém sabia, estamos gravando numa quarta, tá? O mundo já está acostumado com isso, né? O mundo é atemporal. Mas é uma das poucas quartas-feiras que eu tô livre. Então, cara, depois daqui eu vou mandar alguns e-mails que eu preciso e vou descansar com a minha esposa. Bom. Mas eu não fazia isso antes. Uhum. Então, as pessoas precisam se dar esse tempo e eu voltei a cuidar muito bem do meu corpo já há 1 ano e meio, 2. Não por peso, não por estética, mas, cara... Por saúde mental. Saúde mental, Sim. né? Eu te falei, né, que ontem, acho que falei aqui já no começo, que eu trabalhei 15 horas ontem. Sim, falou. Não é sempre, eu tenho controlado muito melhor isso, mas às vezes acontece que nem amanhã tem um evento, VTEX, eu preciso estar lá com o cliente o dia inteiro, tem formatura à noite e tal. Mas hoje eu acordei,
Aí minha esposa falou, pô, mas você vai treinar, você tá cansado? Eu falei, cara, eu dormi até um pouco mais tarde, dormi Sim. 1 hora a mais do que eu costumo. Não, mas eu vou treinar e vou... Treinei, corri e passei com a bisaga no parque, Olha só. né? E voltei e trabalhei a tarde inteira agora. Então, acho que esse é o ponto, cara. Para não pirar, a gente precisa olhar para dentro. E a gente Boa. precisa impor limites. A gente precisa dizer não para algumas pessoas em alguns momentos. A gente precisa saber o quanto a gente tem que trabalhar, e aí você tem que buscar dosar isso. Uhum. E troca a tela por outras coisas. E é por isso que aqui em cima, para quem está nos vendo, olha lá, Os board games. para quem está vendo um montão de board games. Isso aí é a minha terapia da Camila, cara. Camila é minha esposa. Uhum. A gente fica fora da tela. Boa. Fora da tela. Offline Tem um total. movimento total. Tem um movimento que eu recomendo a todos, chama Diversão Offline. É um evento que acontece em julho todo ano. Cara, pra você ver lá, então eu tento pintar miniatura, jogo card game. Ó, comecei Boa. a jogar aqui o Flesh and Blood, que meu amigo me deu. Então, eu acredito muito modelos offline, tem vários livros, jogos, eles vão estimular 1 bilhão de coisas no seu cérebro, que nem sou eu para falar, que você vai falar melhor que eu. Então, acho que eu tento buscar esses 3 caminhos aí, cara. Boa, boa. Na psicologia, a gente fala que somos seres biopsicossociais. Bi é corpo, psico é a mente, social é a nossa conexão de relacionamentos, né? E os 3 pilares precisam estar em harmonia, sendo cuidados o tempo todo, né? O bio aí na academia, na alimentação, no sono, Legal, pô. né? O psico em a gente aprender a monitorar e cuidar do que a gente pensa, a compreender nossas emoções, a desenvolver inteligência emocional, e o social para que a gente consiga se sentir pertencendo ao mundo dos outros e de maneira que também nós consigamos nos relacionar de maneira saudável. Aí aqui eu até sugiro a CNV, Comunicação Não Violenta, né, do Marshall Rosenberg, que é uma forma de você observar o que está acontecendo, expressar seus sentimentos, dizer sua necessidade e fazer um pedido, para que a partir disso nós consigamos ir além do próprio umbigo, por assim dizer, né? Maravilhoso, cara, maravilhoso. É isso, e é um caminho diário, e é bom, É é bom, bom, é bom, é bom. com certeza. E meu amigo, a gente falou muito do offline agora, vamos pensar na IA agora. Você mencionou numa entrevista sua que precisamos falar de humanização dos negócios. Como que a IA pode nos ajudar a humanizar, ao invés de repetir padrão? Boa. Ela fazendo processos que são automáticos e repetitivos. E aí vai sobrar mais espaço para que a gente possa se relacionar com as pessoas. E minha câmera tá caindo, peraí. Porque eu fui mexer nela, né? Vou te mostrar os meus board games. Então, é meio que isso, assim, né? Então, cara, você tá fazendo planilha e você tem que conversar com 10 pessoas do seu time para fazer reuniões semanais sobre andamento de projetos, mas também, por que não usar esse tempo para entender mais como o seu time está se sentindo, demandas. Eu tento levar isso nas consultorias. Então, ontem eu passei a tarde inteira com um cliente que está lotado de demandas, e inclusive, depois a gente pode até falar disso, tem um novo nome americano para isso. Eu preciso ler mais sobre. E é Fractional CMO. Né? Esse CMO fracionado, sabe? E aí, pô, você tá com um monte de demanda, né, cara? Um monte de demanda. A gente precisa fazer um Gantt, a gente precisa fazer um organograma do seu time e tal. Cara, abri lá o Cloud Code lá, joguei tudo que precisava, deixa ele fazendo ali na TV e vamos conversar aqui. Né? Vamos ver como é que a gente pode ajudar seu time, vamos separar esses tempos. Bom, o Cloud Code entregou lá um Gantt bonitinho já no Excel com um dashboard. A gente subiu no Drive lá para o time ter acesso
E aí, obviamente, dá para você fazer ajustes. E nem precisou, ele estava certinho, porque o documento já tinha listado quais eram as tarefas, era uma tarefa simples, inclusive. Mas, pô, imagina você preencher aquilo e montar, você vai ficar horas. Então, essas horas que deveriam ser manuais, você repassa para um agente de IA. E essas horas a gente vai usar para cuidar da comunicação entre a equipe. Então, é nesse sentido da gente tentar humanizar a liderança, da gente humanizar processos e tudo que for mais automático, tudo que for mais trabalho manual, a gente joga para IA fazer, cara. Eu precisava fazer uma tabela aqui, ó. Ah, Aqui aberto do meu lado. ah, Então, da proposta lá, tem 9 milestones que a gente vai entregar. Já tá no documento, eu só precisava fazer uma tabela. Falei, mano, lê esse documento aqui, monta uma tabela para mim. Copiei, colei e segue a vida. Você só dá uma boa. revisada, porque eu não tô Sim, pedindo para ele inventar nada. Que é o RAG, né? sim. Então, que é o Retrieval Argument Generated, que aí eu vou gerar o conhecimento Sim. da IA para isso. Então, eu costumo brincar numas palestras que eu faço que, Ah, para mim, a IA é o virote do tempo, cara, da Hermione. ah, É de você estar em vários lugares ao mesmo tempo. aham, Então, muitas vezes eu vou gerar alguns conteúdos, algumas coisas, eu deixo a IA lá fazendo algumas coisas para mim, eu vou lavar a louça, eu vou varrer a casa, aspirar a casa, eu sim. vou conversar com a minha mulher, né? Então, é nesse sentido, é nesse sentido. Boa, boa. Bom, e você, coordenador da SPM, de alguns cursos, inclusive, que eu dou algumas disciplinas lá, você mentora profissionais, e indo na linha agora, a gente foi para a tecnologia e vamos voltar para o lado da humanização. Que competência anti-IA que os líderes precisam desenvolver para não virar obsoleto nesse mundão? O que você sugere para a turma? É, não é contexto a palavra, é repertório. Repertório. A gente precisa trabalhar essa construção de repertório nas pessoas. Porque, além da IA, a IA só vai ser genérica porque as pessoas não sabem fazer perguntas. E a gente já imaginava isso e agora acho que está cada vez mais claro isso, né? Então, eu tenho visto isso muito nas empresas que eu sou conselheiro, faço mentoria e etc. É, tipo, me entregando documentos e falo assim, que aí é o workshop, né? Eu falei, cara, gente, isso aqui tá muito IA, cara. Então, olha aqui, ó, vamos entender como que a gente faz a pergunta e de como que eu preciso trabalhar o conhecimento da máquina. Então, sua pergunta não pode ser muito ampla, etc. Enfim, vai ter toda a ideia de construção de prompt e tal, e tudo tem isso a ver com falta de repertório. E aí, a IA te entrega respostas, e eu já vi isso acontecer também, que a pessoa fala, pô, mas isso aí é igual tal coisa, né? Ah, como é que você sabe? Pô, você não viu tal filme, tal livro, você não conhece o trabalho de tal pessoa? Não. Então, a IA tá falando que é uma coisa genial, mas não é, isso já foi feito. E aí você não sabe, porque te falta repertório. Então, o que eu tenho visto acontecer? Esse tempo que as pessoas querem, eu já falei isso aqui, inclusive, ó, sem querer, querem salvar usando a IA, elas estão usando esse tempo para ficar mais tempo no TikTok e Instagram, ao invés de talvez absorver mais repertório. Né? E então, acho que esse é o ponto. Então, onde eu acho, inclusive, que eu e você vamos nos encaixar nesses treinamentos para fazer as equipes, como a gente vai trabalhar com IA, e não de uma forma técnica. Eu não sou esse cara técnico, eu acho que você também não. A gente não vai lá ensinar o cara a fazer o agente. Até porque, mas a gente vai ficar pronto aqui, você vai meter um prompt aí, a máquina vai apertar um botão e vai criar. Mas como trabalhar com isso? Como embutir isso no seu dia a dia? Eu vou só trocar o meu cérebro por um prompt? Ou eu vou usar isso como uma ferramenta de apoio para amplificar o meu trabalho? Se eu vou usar isso como uma ferramenta para amplificar o meu trabalho, eu preciso de repertório para saber onde eu quero chegar, para identificar o que pode estar certo, o que pode estar errado. Então, essa é uma ferramenta anti-IA. Assim. Quanto mais repertório, e aí o repertório, como é que se desenvolve um repertório? Aí tem um episódio, te ferrei, vai ter que procurar o link, cara. Tem um episódio do meu podcast com o Gringon, que é um mago da criatividade, e a gente fica discutindo muito que eu acho a criatividade, trabalhar a criatividade está dentro dessa construção de repertório anti-IA. Gostei desse nome, hein?
a nossa criatividade de repertório vai ser desenvolvida como a gente percebe o mundo, como a gente atua no mundo e como a gente absorve o que a gente percebe. Então, eu tenho falado para os alunos, cara, ao invés de você ficar assistindo só esse monte de série lá do Beta na Netflix, que algumas são legais, mas 80% é uma porcaria, e eu sei que você tá ali sentado só para ficar scrollando e não usar o cérebro, tá tudo bem, faz isso também, tá tudo bem. Mas, pô, em vez de 10 séries, assiste 8, tenta assistir 2 filmes que são clássicos para ver se você pega repertório, né? Então tem vários filmes. Então ali, ó, no fundo aqui, ó, para quem não tá vendo, tem o livro Inferno de Dante. Eu comprei ele em formato gibi, cara, né? Porque queria ver como que era essa outra versão. Pá, mas eu preciso conhecer Dante com mitologia grega ou a sociedade grega. Cara, isso pode te ajudar a entender vários caminhos. Bom, você estuda psicologia, muita coisa vem de lá. Então, isso pode te ajudar a entender como conversar com vários agentes, né? Então, acho que está cheio de repertório aqui em volta de mim, né? Tem repertório dos mais lugares possíveis, né? Eu acho que o seu corte vai estar cortando, né? Mas para quem está vendo ali, ó, vai estar ali, ó, o I Want to Believe no canto, né? Então, se alguém souber o que é, escreve aí no chat aí. Acho que é esse o caminho e, cara, cada vez menos as pessoas estão com repertório, né, cara? Você me Então é até fez, difícil conversar com algumas pessoas. você me fez lembrar na época de pandemia, eu caminhava ouvindo podcasts, né? Uhum. E eu não me lembro em qual podcast eu escutei, mas eu escutei o Salib da HSM, José Salib. E ele falou uma coisa que é muito real, cara, que é o seguinte: na época não tinha IA, né? Da forma que tem Uhum. hoje. Ele falou assim: o Google não faz sinapse. Boa. E isso vai totalmente ao encontro do que você falou. É, a gente precisa de repertório para fazer sinapse. Sem repertório, a gente não faz sinapse. Então, Gostei. é indispensável que a gente tenha no nosso sistema repertório para fazer correlação, combinação, análises. Porque no final das contas, a minha cabeça lógica da área de tecnologia pensa assim, cara, tudo na vida é processo e dado em transformação por esses processos. Ou falando de um jeito mais comum, a gente pode fazer analogias com cozinhar. Para tudo tem ingrediente e modo de preparo. Para tudo, 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 tudo. Se você observar que tudo ou é modo de preparo ou é ingrediente, É. você abstrai para qualquer coisa. No Inferno de Dante tem um monte de coisa para você abstrair e aplicar no seu dia a dia. Em E filmes. correlacionar, né? Exatamente, exatamente. Você pega filmes clássicos, tem um que eu sou apaixonado, Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, né? Maravilhoso. Ou Captain My Captain, Carpe Diem e assim por diante. Cara, tem muita lição por trás que quando a gente consegue fazer o exercício de abstração, correlação, analogias, metáforas, a gente expande a nossa visão de mundo gigantemente, né? E aí isso acaba nos trazendo aí formas para pensar na vida diferente. Eu até costumo dizer, na mesma linha de raciocínio, uma IA que eu gosto muito de usar é o Notebook LM. Por quê? Porque eu subo para lá PDFs, vídeos do YouTube, várias coisas que eu estou estudando a respeito de um tema, e eu peço para ela gerar diversos formatos sobre o mesmo assunto. Eu começo olhando o mapa mental para organizar a estrutura das ideias, a hierarquia, o que se encaixa com o que. Depois que eu olho o mapa mental, eu vou para o infográfico, porque numa única página eu consigo ver como as coisas se relacionam. Depois eu vou, por exemplo, para o vídeo aula com o PowerPoint que ele cria lá. E por fim, eu vou para o podcast, que são duas pessoas conversando sobre o mesmo assunto. Isso me estimula, mesmo eu sendo, por exemplo, mais auditivo que visual, não necessariamente, mas só para ilustrar aqui, a eu estimular meios diferentes de eu absorver a mesma coisa, né? Então isso me estimula correlação, repertório e assim por diante, né? Cara, eu faço a mesma coisa. E eu tava tentando passar isso pro meu pai e falar assim: eu tento aprender 3 novos assuntos que eu não conhecia muito por semana.
Sem contar que eu uso isso para estudar outros assuntos que eu preciso, mas 3 que eu não precisaria, né? Então, eu vou lá, faço o deep research dele, inclusive, dou uma olhada no meu computador se eu tenho livros, artigos ou conteúdos que posso adicionar e gero alguns conhecimentos para que eu possa absorver, entender alguns conceitos que talvez eu não tivesse entendido melhor e tal. Então, isso conecta na forma como a gente começou esse podcast. Aqueles alunos que estão fritando e derretendo o cérebro, scrollando sem nenhum objetivo, esses caras serão substituídos por quem está usando a IA para substituir trabalhos mecânicos e para estudar melhor, para aprofundar conhecimentos e extrair o melhor e talvez não sofrer o que nós sofremos lá no começo da nossa graduação, que a gente estava até falando aqui no offline antes de gravar. Então, pô, sensacional, cara. Sensacional. Legal. Meu amigo, agora vamos fazer uma brincadeira de passado, presente e futuro, por assim dizer, né? Bora. É, imagina o seguinte, na sua carreira você vivenciou diversas coisas, né? Pensando no passado, qual foi o erro, talvez em uma campanha, talvez em alguma coisa que você vivenciou, que mais te ensinou sobre humildade intelectual? Humildade é um Uhum. comportamento, uma força de caráter dentro da virtude da temperança, que nos ajuda, inclusive, a lidar de uma maneira mais equilibrada com as coisas. Conta pra gente, por favor. Cara, eu tava falando para os alunos numa aula, umas 2 aulas atrás, e tem a ver com esse único lugar que eu fui mandado embora, né? É a única vez que eu fui demitido nos meus 24 anos de carreira, cara. Eu vou colocar isso no meu livro, porque justamente eu acho que depois de tanto tempo, né, já faz 15 anos que isso aconteceu, é, tem um grande aprendizado para mim. Dados os outros fatos que eu já falei aqui, mas teve um erro de talvez não pensar em todos os processos e querer executar rápido, em busca apenas de resultados rápidos e talvez de falar que eu fiz, eu sei fazer. E no caso lá do iFood, que ainda era restaurante web, eu fui uma das primeiras, talvez, não sei se a primeira, não tenho esse dado, mas com certeza uma das primeiras pessoas a ir atrás de fazer as bags de motoboys, que hoje é muito comum na rua. Eu tinha um fornecedor, cara, chamava Cachorro Louco, inclusive, 2011, para fazer as primeiras bags do restaurante web. Eu adesivei carro, fazia sacolas, né, as bags de papo lanche, então tinha pequena, média e grande. E, cara, foi uma correria para fazer isso, ajustar o logo, arrumar fornecedor, pegar 3 fornecedores e fazer a logística disso tudo. E aí eu cometi um erraço, que hoje é engraçadaço. Cara, fiz tudo isso acontecer, eu queria ser o mais rápido no prazo para conseguir fazer uma penetração forte de mercado e tal. E, Dani, eu coloquei a entrega, fui no automático, não corrigi, eles, porque começa, já vinha essa soberba até, né, cara? Tipo, tô mandando bem pra caramba e tal. E eu não planejei a logística de onde isso ia ser estocado e como isso ia ser levado pelos vendedores até os restaurantes filiados ao restaurante web na época. E hoje em dia tem um monte de storage, né? Good storage e tal, um monte. Não tinha na época, não que não tinha como resolver, tinha, tanto que eu resolvi no dia seguinte, mas começaram a entregar, cara, todas as sacolas, bags, adesivos, jogo americano, guardanapo, na sede do restaurante web, cara, né? Caraca! Na sede da Diazite. A minha câmera até parou de funcionar, ó. Veio essa aqui que começou a funcionar, ó. Cara, começaram a entregar na sede da Diazite, no meio, eu tive que entrar na sala de reunião, pra É, você aqui na outra câmera. é. Eu tive que entrar na sala de reunião, cara. Tava meu CEO com os diretores, eu tive que falar assim pros caras, então, vocês vão ter que sair daí, porque não tem onde colocar milhão de coisa que tá chegando, cara. Eles fizeram uma cara de puto, eu não esqueço esse dia jamais, cara. E começou a chegar carrinho, os caras descarregando, e não podia descarregar, e o zelador do prédio, imagina um prédio comercial, Aham. no meio do dia, assim, Aham. o zelador do prédio putaço comigo. Pô, tive que, né, enfim, fui julgado, provavelmente isso pesou meses depois na decisão deles, mas foi um aprendizado gigantesco de olhar com mais cautela os processos. Pô,
eu era novo pelas responsabilidades que eu tinha, mas é sempre um aprendizado e tal. Aham. E fiquei até quase de madrugada aquele dia, tive que convencer todo mundo a deixar a transportadora vir buscar no fim, depois das 6, né, até de madrugada. Aham. Consegui descolar um storage que ficava num ponto bom para os caras comercial buscarem. Então, Aham. foi caótico, resolvi em 24 horas, mas foi caótico. E acho que isso me ajudou a ir com mais cautela e que me ajudou a ser mais humilde e ser mais humano, né? Boa. Tipo, pô, eu não podia brigar com todo mundo ali. E eu venho de Sim. uma criação onde minha mãe é muito agressiva, então provavelmente eu ia brigar com o zelador, ia brigar com o cara que tá entregando. Eu ia tentar ligar pro cara que entregou a bag, eu não mandei se entregar aqui, mas pô, tá escrito no e-mail que foi o que eu falei, não, segue em frente, tá ligado? Aham. Então, tipo, eu errei em todas as etapas, não tinha como eu passar esse erro pra ninguém. E, acho que, cara, é isso. Interessante. Foi incrível, Um cara, erro incrível. comédia, inclusive. Sim. Ué, 15 Sim. anos depois, é engraçado falar Sim. isso, Mas na né? Mas hora eu, o bicho pegou, né? né, cara, confesso que eu fiquei anos ali repensando, né, como que eu cometi esse erro, né? Aham. Então, Sim. foi muito louco, foi muito Sim. louco. Hoje, depois dos quarentão, acho que eu tenho mais acertos que eu, mas muitos erros também. Aham. É, eu consigo levar isso Voltou a caminhar. de uma forma legal, assim, sabe? Sim. 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 Muito doido. Ai, ai, ai. E meu amigo, se você pudesse pensar agora sobre o seu trabalho no Unicef, que exigiu aí, é, eu diria, na minha opinião, uma questão emocional forte, por assim dizer, né? O ONU e o Unicef aí, por assim dizer. Uhum. Como que você cuida hoje da sua mente e do seu corpo para não espanar com o peso dos problemas do mundo, por assim dizer? Porque mesmo você tendo saído da Uhum. Unicef, do Unicef, melhor dizendo, né? Boa. E da ONU, é, você deve ter aí um friozinho na barriga ao olhar até o moedor de carne que você comentou aqui, né? É. Além de ir para academia e além dos jogos de tabuleiro e conversar com a esposa, o que mais você faz? Tem mais alguma coisa na sua rotina, na sua organização, para não pirar o cabeção? Eu acho que além disso, eu gerenciar meu tempo com a minha família, leituras, leio muito, né, cara? Leio muito. E assim, quando eu vou ler, eu gosto de ler coisas que não são de marketing, né? Então eu tô aqui, ó, quase acabando o Fogo e Sangue do George Martin e inspirou a série Casa dos Dragões, né? Então eu adoro esses temas e assim, tento evitar muitos jornais, muitas guerras, muitos conflitos, né? Então ainda converso com alguns amigos de alguns países da ONU e tal. Então, aquela velha máxima, às vezes a ignorância é uma bênção e eu tento manter essa bênção em alguns temas. A gente acaba descobrindo muitas verdades e muitas delas cruéis. Vi muitas imagens cruéis da humanidade. A gente tinha um treinamento para isso, a gente tinha um preparo para isso. Tem um banco de dados onde a gente recebia as imagens brutas que vinham dos repórteres de campo, direto numa zona de conflito. Então, quando ela chega para a sociedade, em campanhas, etc., ela tem um filtro, né? Mas quando chegava para a gente, não tinha um filtro. Então, tem um treinamento para isso, tem preparo, tem psicólogos e etc. Então, hoje que eu não estou mais lá, eu tento evitar alguns temas, sabendo da profundidade, né, deles. Boa, boa. Que pergunta que ninguém te fez numa entrevista e que talvez você gostaria de responder? Boa. O que eu sempre sonhei em fazer na minha vida e porque eu nunca fiz. E meu grande sonho, os meus amigos mais próximos sabem disso, quem estudou comigo sabe disso. Meu sonho desde moleque sempre foi ser escritor, cara. Escritor de romance, assim, né? Desses romances próximos de RPG, assim. Eu escrevi um livro. Você sabia que eu escrevi um livro? Foi Não publicado um sabia, livro. não sabia. Cadê meu livro? Tá aqui, ó. Tá tendo plástico esse que eu consegui descolar, mas esse é um livro que eu escrevi.
Que O da Vendedor de hora. Sapatos. Olha que da hora. Não consigo te dar de presente porque não existe mais. Essa aqui foi a última edição que me sobrou. Olha só. E Vendedor de Sapatos, ano que vem faz 10 anos que ele foi publicado. Eu tenho mais 2 livros prontos, e aí é uma coisa que eu não estou num bom momento para falar, porque gostaria que eles tivessem sido publicados e não são, mas eu não estou no momento de me dedicar a este lado da minha vida. Né? Tem um livro de marketing quase sendo finalizado, e aí em outros caminhos, doutorado e tal. Mas é algo que eu sempre fiz, eu faço nas minhas horas vagas. Quando a Camila me conheceu, ela falou, mas você tá trabalhando? Eu falei, não. O que tá fazendo? Ah, tô relaxando, mas você tá escrevendo? Eu falei, é. E aí eu escrevo umas paradas assim, tipo 300 páginas. E não é zoeira. E sei lá, eu acho que eu sou meio maluco. Mas, cara, eu adoro, assim, eu escrevo de coisas mais variadas, assim, eu tenho histórias, romances, contos, qualidades duvidosas, né? Sou eu escrevendo, assim, de forma totalmente aleatória, mas isso limpa a minha mente, me dá ideias, é como se eu estivesse fazendo exercício pro meu cérebro, sabe? Sim, Como se eu estivesse, tipo, treinando o meu cérebro, é meu cérebro na esteira, sim. né? E eu adoro, eu tenho uma área aqui na minha estante que é só sobre técnicas literárias, eu coloquei ela mais para lá, não vou lembrar onde ela tá, cadê o Vogler aqui? Tá para lá em cima, lá, tá longe. Que é Joseph Campbell, o Vogler, e então escrever scripts, arcos de heróis, tal, e eu adoro ficar lendo sobre isso, vendo séries para entender esses detalhes, então criação de mundos, criação de personagens. Essa é uma parada que talvez eu teria ido seguido na minha vida, ser escritor e tal, mas eu sou muito feliz como eu vim parar no marketing e no terceiro setor, de verdade, sim, professor, eu adoro. Mas talvez em algum tempo eu diminua outras atividades e talvez me dedique mais a escrever, né, esses livros de romances, livros, jogos. Eu tenho um jogo desenvolvido, então é esse lado meio meu, assim, sabe? Sei, Multifacetado. sei, sei. Que da hora, que da hora. É, vamos imaginar que você encontrou o Bruno Pérez 15 anos no futuro. O que que esse Bruno Pérez de 15 anos no futuro falaria para o Bruno Pérez de hoje? De hoje, É, acho que calma, calma. Faz tudo o que você tem que fazer, mas uma coisa de cada vez. A gente sempre acha que a gente nunca vai ter a oportunidade que a gente está tendo agora, né? uhum, Então, num podcast que eu fui, me perguntaram o que eu diria para um Bruno de 20 anos atrás, e eu falaria isso também. uhum, Então, nesse sentido, eu talvez estaria tentando publicar o livro de marketing e o livro de romance ao mesmo tempo, né? Tem um outro livro chamado Para Onde Vão os Pássaros e tem um outro chamado Estação dos Invisíveis. E eu não estou muito correndo atrás e etc. E isso poderia me frustrar, mas não, acho que vai ter um momento que eu vou cuidar desta parte. Ah, mas eu podia dar muito mais palestras. Pô, que nem você perguntou do podcast, né? Então, calma, vamos fazer um projeto de cada vez, né? Então, neste momento, tem algumas coisas que eu preciso focar. Então, é sempre calma. É, eu só tenho 40 anos, né? Então, eu falaria pro Bruno, calma, você tem 20, cara. E quando eu tinha 20, eu achava que era velho. Quando eu tenho 40, eu acho que sou velho, mas não. E o bom de estar ali com os professores, minha câmera tá feliz hoje, né? O bom tá de com estar ali vida com própria. os. Mas pode ser um sinal de que ela tá indo embora também, Pode né? E ser. aí eu vou ter que trocá-la para dar nossas aulas online, né? Sim. E, enfim, e o legal de conviver ali com professores, muitos deles mais experientes do que eu, é isso. É olhar para eles e falar assim, caraca, que irado, Sim. né? Com muita experiência e, pô, eu ainda tenho aí mais, acho que eu não tô nem na metade da minha vida. Uhum. Então acho que é calma. Calma que vai dar para fazer, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, viver mais o momento. Para mim é uma atividade diária isso. Respirar e viver o momento, sabe? Boa, boa, boa. E meu amigo, eu sei que você já citou aí vários livros do Kotler, né? 5.0, 6.0, já tem o 7.0.
E para quem é de marketing, o que você sugeriria de toolkit além disso? Tem algum podcast que você escuta ou algum outro livro? Marketing digital, conceitos e práticas. Do Mitsuru Yanase. Mitsuru Yanase. Yanase, ele é um decano da ECA, na USP, tem um filho dele também, Leandro Yanase. É um livro mais técnico, que é para você ir lendo, não de uma vez, né? Então você vai Aham, estudar uma parte do marketing digital, então tem um capítulo de mídias sociais, tem um capítulo de mídia programática, tem um capítulo de search, de influenciadores, de métricas, de planejamento. Então, um livro técnico, toolkit, assim, ferramenta tá. que acho que ajuda muito a Uhum, entender os conceitos de marketing digital e a prática também, né? Então, uhum, tanto aqui, né? Conceito e prática, então acho que ele é bom. Ele não é muito profundo, mas também não tem não é uma leitura difícil, então tá. super recomendo. Se você que está nos ouvindo quer entender mais sobre o mundo digital, principalmente algoritmos, redes sociais e influenciadores, eu estou para fazer esse post, mas tem umas indicações muito boas. Precisa ver na Netflix Dilema das Redes Sociais, Boa, Rede Antissocial, do Meme ao Caos e Privacidade Hackeada. boa. São 3 documentários que vão te dar esse pilar, esse conceito, esse pilar de sustentação para você entender como funcionam as redes. Aí tem duas, e tem um outro chamado Fake Famous, como os caras, está na Max, como eles criaram influenciadores fakes e enganaram um monte de gente. Então isso é muito bom para você se proteger e entender. E aí tem alguns outros, tem 2 séries, minisséries, baseadas em fatos reais, que é Vinagre de Maçã e Inventando Ana, que conta como influenciadoras digital do mundo fitness e da alta sociedade enganaram praticamente o mundo inteiro ali no surgimento do Instagram. Então, para que você que está nos ouvindo tenha uma noção e possa desenvolver a sua própria opinião sobre a utilização em excesso das telas, redes sociais, e como que você pode evitar que uma marca ou a sua marca que está gerenciando possa cair nesses erros aí. Então, acho que esses são os principais. E se puder fazer um jabá, tem o meu curso de, de IA, então, e inteligência artificial para o marketing digital, então conceitos e práticas para iniciantes, que vai ajudar aí a entender a engenharia de prompt, da onde vem a IA, como ela surgiu. Tem 17 dicas de ferramenta, mas também, e tem no último módulo ali um pensamento futuro, homem-máquina, como é que é o futuro do trabalho, como que a IA vai interferir com isso. Acho que isso pode ajudar bastante as pessoas. E onde as pessoas conseguem adquirir esse curso? Ele é Vou te gravado? mandar, né, ele tá na Udemy, Udemy. gravado, cara. Tá, Tá na Udemy lá, eu vou te mandar o link aqui, tá. e aí você coloca o link. Na Então eu descrição. fiz na descrição, cadê aqui os cursos? Então, é um curso que tem 6 horas de duração, ele Tá. não é muito grande, Mas também não é mas pequenininho. não é pequeno. Então, pô, quer ver? Eu vou até ver aqui quantas pessoas já estão inscritas nesse curso. Deixa eu só pegar o link aqui. Então, vou mandar o link aqui no seu WhatsApp, antes que nós esqueçamos de Sim. fazer isso, Uhum. né? E vamos ver quantos alunos já tivemos. Cara, o curso está indo bem, foi bem legal. É um curso que acho que traz essa parte básica, assim, né, de inteligência artificial. Lá, a gente tivemos 130 alunos Uau. matriculados, Olha cara. só. Então, desde janeiro, eu lancei esse curso no final de janeiro, 26 de janeiro, então fevereiro, Aham. março. Basicamente fevereiro, março e agora metade de abril. Então, acho que é bem legal Da hora. para você só começar a usar a IA para ser mais produtivo no seu planejamento, principalmente com foco em planejamento, mas também para aprender o básico de gerar imagens, textos, apresentações, criar agentes. Mas o principal é entender como extrair o máximo dos prompts para melhorar o seu planejamento digital. Boa. Boa, boa, boa. E meu amigo,
Cara, eu acho que esse foi o episódio mais longo de podcast que eu já gravei. Ah, Você que bateu o bom. recorde. Batemos o recorde junto. Fico feliz, feliz. Eu, Adorei. eu também adorei. Adorei conversar aqui contigo. Literalmente entrei na sua casa, no seu escritório, contigo, Entrou de vários ângulos, né? de vários ângulos. Minha webcam até parou de funcionar e a gente segue em frente aqui. Já Segue tem em várias frente. câmeras, microfones. Tá Pois tudo bem. é, pois é, pois é. Agradeço de coração sua disponibilidade, seu compartilhar, todas as dicas, sugestões que você trouxe aí. Tenho certeza que todo mundo que ouviu ou escutou até aqui saiu aí com a cabeça fervilhando de ideias, possibilidades, né? E para a gente literalmente encaminhar para os finalmente. Faz de conta que essa mensagem que você vai deixar, o globo terrestre inteiro pudesse ouvir essa mensagem. Qual é essa mensagem que você deixaria? E já aproveita e engata aí como as pessoas te acham nas redes sociais, Boa. onde elas te seguem. E deixo o meu aqui muito obrigado para ti, meu amigo. Cara, eu vou citar o grande profeta ET Bilu, que é busquem conhecimento. Boa. Busquem conhecimento, porque não tem outro caminho, cara, para você acreditar menos em fake news, para você poder tomar melhores decisões na sua vida, seja com IA, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, profissional, como a gente falou aqui ao longo de quase 2 horas, busca conhecimento. Parar de ouvir falsos gurus, charlatões, enganadores. A única forma de você aprender a checar fontes e buscar conhecimento vai te inclusive não ser enganado pela própria IA, porque Sim. a forma como você pergunta e ela responde pode te levar a um entendimento completamente errado. Tenho vários exemplos disso. Então, busquem conhecimento para tudo. Como a gente fala assim, né? Até o Dan Ariely fala nesse livro, cuidado esse ano com eleições, né? Então tá aqui, ó, Dan Ariely sobre desinformação. Sempre que alguém te falar alguma coisa, se pergunta, né? Pô, mas será que é verdade? Será que isso faz sentido? E mesmo quando você disser algo, a ideia de você não ter um viés de confirmação não é buscar informações que comprovem o que você pensa, e sim buscar informações que possam desafiar o que você pensa, porque mesmo quando ela for desafiada, se ela ainda fizer sentido, é provável que seja uma boa informação. Então busquem conhecimento. Boa. Adorei estar aqui, Dani, valeu pela oportunidade. Eu sempre gosto de falar muito, deixar a gente ficar falando a noite inteira. Professor, né, cara? Professor, cara. E eu acho que eu nunca tinha feito esse lance de ir pegando os livros aqui, então acho que foi muito legal a forma como isso desenrolou. Quem quiser me encontrar, @eubrunoperes em todos os lugares. Então tem meu canal no YouTube, tem, sei lá, mais de 150 vídeos lá que falam sobre marketing digital, entrevistas, cursos, enfim, tem todos os podcasts lá, que é o Jornadas de Marketing, tudo lá dentro no YouTube, @eubrunoperes, no Instagram, @eubrunoperes, TikTok e no LinkedIn. Quem quiser, manda mensagem, vai ser um prazer conversar com todos. Dani, valeu, obrigado, nos vemos pelos corredores da SPM, meu cara. Combinado, meu amigo. Muito obrigado. E queridas e queridos que nos ouviram, nos assistiram até aqui, muito obrigado pela audiência. Fez sentido para ti? Compartilha, manda para os amigos. E aquele pedido de sempre, né? Dá o like para o algoritmo ajudar e assim por diante. Valeu, um grande beijo e até breve.